Você sabia que os servidores públicos podem ser movimentados dentro da administração pública federal para compor força de trabalho? Quer saber como funciona essa movimentação para compor força de trabalho? Quais servidores podem participar e como ficar atento a essas oportunidades? Fica comigo até o final deste vídeo que eu vou te mostrar todos os detalhes. Inclusive, vou mostrar como você pode ficar sabendo de todas as oportunidades em aberto. Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Luana e aqui no canal eu trago informações acerca de concursos e carreira no serviço público. Bom, então hoje nós vamos falar sobre a alteração de exercício para compor força de trabalho em outro órgão ou entidade do Poder Executivo Federal. O que seria essa alteração de exercício para compor força de trabalho em outro órgão ou entidade? Conforme disposto na IN 70, que foi publicada agora em 2022, é o ato que determina a alteração da lotação ou do exercício para outro órgão ou entidade do Poder Executivo Federal. Bom, dado o conceito sobre essa movimentação, quais são os agentes públicos que podem participar dessa modalidade de movimentação dentro da administração pública federal? Podem participar os servidores públicos efetivos, ou seja, aqueles servidores de carreira, né, que não sejam servidores apenas comissionados, empregados públicos também, e também empregados públicos anistiados podem participar dessa modalidade de movimentação. Entretanto, há duas restrições para a participação do servidor nessa movimentação. O servidor ele não pode estar em estágio probatório e também, a princípio, ele não pode estar em gozo de licença ou de algum afastamento legal. E para quais órgãos e entidades, né, que essa modalidade de movimentação de servidores e empregados públicos federais não se aplica? Não pode se dar para outros poderes, né? O Poder Executivo ele não pode movimentar através dessa composição de força de trabalho para o Poder Judiciário, né, Poder Legislativo. Também não pode movimentar para estados, Distrito Federal e municípios, e também para órgãos constitucionalmente autônomos, que seria Ministério Público, Defensoria Pública, né, esses órgãos. Então, só pode mesmo dentro do Poder Executivo Federal, o que é uma coisa bem diferente da cessão e da requisição, que são modalidades de movimentação que podem se aplicar para movimentação entre poderes, entre outras unidades federativas. Mas em um próximo vídeo nós vamos falar especificamente sobre a cessão e a requisição. Então, se vocês quiserem saber mais, fiquem me acompanhando aqui. E quais são os requisitos para que os órgãos ou entidades públicas federais possam selecionar servidores ou empregados públicos através desse tipo de movimentação? Eu resumi aqui os principais pontos, né? Esse tipo de movimentação para compor uma força de trabalho, ela não pode se dar em qualquer caso, né? Tem que ser bem fundamentada, não é para qualquer caso que pode se compor essa força de trabalho, tem que estar justificado. Outro item bem importante é que precisa haver compatibilidade das atividades que serão exercidas pelo agente público com as atribuições do cargo que ele ocupa, né? Isso para que não ocorra desvio de função. Então, os agentes públicos selecionados, né, precisam exercer atividades condizentes com o cargo que ele possui, né? E duas informações bastante importantes sobre essa composição de força de trabalho é que ela é irrecusável. O órgão cedente, né, que está cedendo, ele não pode recusar, não pode dizer, não, eu não tenho como liberar esse servidor. É uma questão bem complicada, né, para o órgão que está cedendo, porque ele não pode dizer não, mas enfim, é isso mesmo, essa movimentação ela é irrecusável. E outra questão é que essa movimentação é por prazo indeterminado. O edital ele pode até prever, né, que tenha prazo determinado, mas não é a regra. Então, essa movimentação pode sim ser por prazo indeterminado, salvo determinação em contrário. Então, como funciona para que sejam selecionados candidatos para que venham a compor essa força de trabalho? Existem duas opções que o órgão ou entidade pode optar para selecionar esses candidatos. Primeiro é a indicação consensual entre os órgãos, ou seja, o órgão ou entidade precisa de um candidato X e o outro órgão concorda em ceder
o candidato, né, que vai suprir aquela necessidade do órgão. Então, nessa indicação consensual, precisa ter a concordância do órgão que está cedendo, do que está recebendo o servidor, e também precisa ter a concordância do servidor ou empregado público. Tem que ter a concordância de todas as partes. E a segunda opção para selecionar candidatos para compor essa força de trabalho é através da modalidade que na lei é chamada de realocação de pessoal, que nada mais é do que um edital para selecionar candidatos para compor essa força de trabalho. É o caso em que o órgão seleciona e o órgão que vai ceder não pode recusar, que sendo selecionado o candidato por esse edital, a instituição em que ele trabalha precisa ceder ele para esse órgão que está solicitando. Então, agora eu vou explicar aqui para vocês como funciona o procedimento para a liberação do servidor, quais são os prazos envolvidos, enfim. No caso da liberação consensual, é publicada a portaria de alteração de exercício no Diário Oficial da União, e a partir da publicação dessa portaria, o servidor ou empregado público tem até 10 dias de prazo para assumir o novo exercício na entidade de destino. Se houver deslocamento de sede, esse prazo ele pode ser de até 30 dias para início do exercício. Então, durante esse prazo em que o servidor está sendo movimentado, durante esse prazo para início do exercício no novo local, ele deve permanecer em atividade no órgão de origem. Já se a seleção do servidor se der mediante edital, né, o procedimento é o seguinte: a secretaria responsável por esse tipo de movimentação dentro do Poder Executivo Federal, ela vai notificar a entidade para que haja liberação do agente público no prazo de até 30 dias. Ou seja, né, o candidato ele ficou interessado naquela vaga, se inscreveu no edital, o órgão ou entidade analisou o perfil dele, analisou o currículo, enfim, e ele foi selecionado para compor aquela força de trabalho. Então, após ele ser selecionado, essa seleção é informada para essa secretaria, e essa secretaria, né, lá do governo federal, vai informar o órgão de origem sobre a seleção do candidato, seleção do servidor através deste edital, para que o órgão de origem libere o servidor em até 30 dias. E aí, o órgão de origem, ele vai, a partir do recebimento dessa notificação, ele vai ter um prazo de 10 dias para se manifestar. Dentro desse prazo, ele pode solicitar um prazo maior para a liberação do candidato. E esse prazo de liberação do candidato, ele pode ser estendido para um prazo de até 4 meses. Ou seja, o candidato selecionado através de um edital para compor força de trabalho, ele pode, a depender do caso, ter de 30 a 4 meses para ser liberado para exercício na nova sede. E isso, pessoal, é bem importante para o órgão de origem, porque eu vi acontecer na minha instituição esse caso, né, de um colega servidor que foi selecionado para compor uma força de trabalho de outro órgão, e a minha instituição acabou não se manifestando dentro desse prazo, e a gente teve apenas 30 dias para liberar o servidor. E foi bem complicado, porque em 30 dias é muita coisa, né, para ser revista, algumas coisas para ser finalizadas. Então, é bem importante que o órgão consiga se manifestar para que, de repente, consiga um prazo maior para a liberação do servidor, né? Então, definido esse prazo de liberação do servidor, é publicada a portaria de alteração de exercício no Diário Oficial da União, e então começa a correr aquele prazo para o servidor se apresentar, né, ter exercício na nova sede. Então, para quem tem interesse em saber dos editais, né, para compor força de trabalho em outros órgãos ou entidade, às vezes o servidor ele pode até atuar na modalidade de teletrabalho, talvez não precise nem se movimentar de onde já reside para compor essa força de trabalho, porque muitos órgãos já adotam o teletrabalho integral, e então como os servidores públicos podem ficar sabendo dessas oportunidades.
Como é mencionado na IN 70 de 2022, o edital de seleção de candidatos ele deve ser enviado ao Ministério da Economia, antigo Ministério da Economia, né? E agora seria provavelmente o Ministério da Gestão e Inovação em Serviços Públicos, para divulgação no portal de oportunidades do servidor. E também esse edital ele deve ser divulgado no site do órgão ou entidade que está selecionando. Então eu vou mostrar aqui agora para vocês no SouGov, onde ficam cadastrados esses editais e você pode acessar essas oportunidades que estão vigentes. Vem comigo. Bom, entrei aqui no app SouGov e eu vou aqui nesse canto esquerdo, nessas 3 linhas que tem aqui, e vou selecionar currículo e oportunidades. Aqui eu posso não filtrar nada, que já aparece algumas oportunidades aqui embaixo, mas para ser mais assertivo, vamos selecionar aqui status da inscrição abertas. E aqui aparece todos os editais que estão abertos dentro do Poder Executivo Federal. Então aqui, ó, o primeiro que apareceu, as inscrições encerram em 20 dias e é para o Ministério da Justiça e Segurança Pública. Eles estão selecionando postos para a área de desenvolvimento humano e organizacional. Depois aqui tem o Ministério do Meio Ambiente, que estão selecionando vagas para a área da engenharia elétrica ou engenharia civil. Aí se a gente clica aqui nessa seta para baixo, aparece mais descrição aqui, né? Programa de gestão parcial, então sim, eles adotam, nesse caso eles adotam teletrabalho parcial, né, híbrido. E aqui, se a gente botar aqui para detalhar, a gente vai conseguir ter acesso a mais detalhes sobre esse edital. Então, nesse caso aqui, ó, seriam 2 vagas de nível superior para atuação na Coordenação Geral de Gestão Administrativa da Subsecretaria de Planejamento, Orçamento e Administração. Aí aqui consta a unidade de lotação, o local de atuação, que seria em Brasília. Essa movimentação aqui é por sessão, que é outra modalidade, não é para compor força de trabalho. Mas, enfim, é só um exemplo aqui para vocês. Ó, aqui eu achei uma oportunidade que é para compor força de trabalho. Tá aberta a inscrição e aqui eles colocam dados sobre a oportunidade, né? O nível de escolaridade que precisa ter, que nesse caso seria superior, o número de vagas, os conhecimentos desejados do candidato, a unidade de lotação, local de atuação e as atividades que serão executadas. Então é isso, né? Você, servidor que tem interesse em se candidatar para algum edital, para compor força de trabalho, entra no SouGov, pode ser no aplicativo ou no site, e procura lá pelos editais que você vai encontrar as oportunidades que estão em aberto. Bom, pessoal, era isso para hoje. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se ficarem com alguma dúvida, comentem aqui embaixo que eu vou esclarecendo junto com vocês. Se gostarem desse vídeo, não esqueçam de curtir, se inscrever aqui no canal, né, ativar o sininho para receber as notificações de vídeos novos. Agradeço por me acompanharem em mais esse vídeo. Um beijo e até a próxima. Tchau!